Salve, comunidade Aterrar! Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um vídeo no canal do YouTube da Aterrar Astrologia. Gente, esse vídeo vai ser bem diferente do habitual. Estamos aqui até em um outro ângulo do cenário, sentada no chão, porque já tentei gravar algumas vezes e não tava indo, e é isso, faz parte. Estamos atravessando um céu de grandes movimentações e a astróloga que vos fala está sofrendo essas influências também. Se você, assim como eu, tem planetas e posicionamentos importantes no signo de Áries e Libra, Gêmeos e Sagitário, Aquário e Leão, me comenta aqui embaixo, me manda uma mensagem pra gente dar um abraço virtual, porque honestamente não tá fácil. Não tá fácil, gente. O que é isso que estamos vivendo, Brasil? O que é isso que estamos vivendo? Estamos atravessando, né, um ano astrológico extremamente potente, extremamente transformador, carregado da energia de Marte, que rege Áries. Então, sim, 2026 é um ano de iniciação, muitas movimentações, muitas mudanças acontecendo. E este momento de agora que estamos vivendo nos convidou, está ainda nos convidando, né? Porque estamos ali caminhandinho ainda por ele, né? Há uma pausa. Há uma pausa que eu falo que é uma pausa estratégica para que a gente pudesse olhar para tudo isso que se desdobrou na nossa vida até aqui. Porque não sei vocês, mas eu, Carol, desde o ano astrológico, lá desde o dia 20 de março, a sensação que eu tenho é que eu já vivi ali pelo menos 5 vidas em um curto período, em um curto espaço de tempo. Me contem se vocês também têm essa sensação. E aí que estamos agora atravessando o ciclo lunar de Câncer, já falo melhor sobre isso. Estamos finalizando a temporada canceriana, então amanhã, esse vídeo está sendo gravado no dia 21 de julho. Amanhã, no dia 22, o Sol ele entra em Leão, entra no seu domicílio, o Sol retorna para a sua casa, onde ele se sente extremamente bem, vivo, potente, energético. Mas ainda estamos caminhando pelo ciclo lunar de Câncer. Um signo de água, regido pela lua, extremamente emocional, extremamente profundo, extremamente intuitivo. Eu tô enfatizando esse extremamente, porque Câncer é muito intenso em tudo que faz. Tem muitos cancerianos e cancerianas aí, ó, meu brinco até caiu, que vão dizer que não são tão intensos assim, mas Câncer gente, é muito intenso. Eu tenho uma energia de Câncer forte no mapa, já compartilhei isso com vocês também. E esse não é um ciclo lunar canceriano qualquer, tá? Então, vamos às datas desse ciclo e aí eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre ele. A gente teve a lua nova no signo de Câncer no dia 14 de julho. Hoje, dia 21, dia que eu estou gravando este vídeo, logo pela manhã, a gente teve a fase crescente dessa lunação no signo de Libra. No dia 29, gente, gravem essa data. No dia 29 de julho, a gente vai ter a lua cheia em Aquário, em um dia movimentadíssimo. E no dia 5 de agosto, a gente vai ter a lua minguante em Touro. Eu nem acredito quando eu falo agosto, porque é isso, gente. Já estamos, de fato, na metade do ano de 2026. E foi o que eu falei pra vocês. Eu, Carol, vivi tanta coisa, acessei tantos lugares, tantas novas versões minhas também, desde que o ano novo começou, desde o começo do ano, né? Desde janeiro ali, a gente já tava com movimentações astrológicas intensas. O ano astrológico começou dia 20 de março, e aí, assim,
Já fui morar em Paraty, tava vivendo numa comunidade caiçara e retornei aqui pra minha cidade bem na época do Mercúrio retrógrado no signo de Câncer. Olha, vivendo meu retorno de Saturno, né? Se você, assim como eu, tem 29 anos, entre 28 a 30 anos, você já está vivendo o seu retorno de Saturno, não é mesmo? E o primeiro ano de retorno de Saturno é um ano muito marcante, é um ano de muitas lições, de muitos aprendizados. E por falar em Saturno, Saturno vai ficar retrógrado no signo de Áries no dia 26 de julho. Então vocês veem quanta coisa que a gente tá vivendo nesse curto espaço de tempo. E curto espaço de tempo que eu falo agora não é desde o ano novo astrológico, não, tá? É de fato desde o início desse ciclo lunar canceriano. Porque o ciclo lunar canceriano, ele começa com Mercúrio retrógrado já no signo de Câncer. Mercúrio tá retrógrado em Câncer. No vídeo da lua cheia em Capricórnio eu falo mais sobre essa retrogradação de Mercúrio. Mas ele fica retrógrado em Câncer no dia 29 de junho. Volta ao seu movimento direto com a glória das deusas no dia 23. Essa semana, gente, essa semana tá babadeira, babadeira. Uma semana extremamente movimentada, com muitas coisas acontecendo. Então, Mercúrio volta ao movimento direto no dia 23. A gente tem Sol em Leão no dia 22. Mercúrio volta ao movimento direto no dia 23. No dia 26, a gente tem Saturno em movimento retrógrado no signo de Áries. E no mesmo dia, a gente tem a mudança dos nodos lunares. Nodo norte entra no signo de Aquário e Nodo sul entra no signo de Leão. Eu acho que eu tava com dificuldade de gravar um pouco esse vídeo, justamente porque ele vem carregado de alguns termos astrológicos, um astrologuês um pouco mais profundo, mas eu prometo que foi agora, no começo do vídeo, porque daqui pra frente eu quero trazer muito mais uma reflexão pra vocês do que é essa semana, do que são esses movimentos, do que é isso que nós estamos vivendo, não é mesmo? Para vocês poderem ganhar mais clareza, mais consciência de como então se alinhar melhor neste momento, se acalmar melhor, gente. Eu, Carol, particularmente, tô sentindo muito um movimento de me acalmar, né? Porque como eu trouxe para vocês, o céu ele tá pipocando e tá pipocando em cima do meu mapa. Eu tenho posicionamentos importantes no início dos signos que estão sendo super influenciados nesse momento. Tá? A gente tá com uma ativação no céu entre Urano, Netuno, Plutão e Júpiter, tá? Urano tá em Gêmeos, Netuno tá em Áries, retrógrado, Plutão tá em Aquário, retrógrado, e Júpiter acabou de entrar no signo de Leão. E também vai ser, assim, um super tema enfatizado neste momento. Vamos ao que importa, vamos traduzir tudo isso. Eu tô sem microfone nesse vídeo também, porque eu tava usando o microfone, aí meu microfone descarregou, enfim, gente, é isso, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos traduzir tudo isso que tá sendo vivido, tudo isso que tá acontecendo, tá? Então, a gente tá com esses trânsitos superativos no céu. São diálogos harmônicos, são diálogos positivos, mas são diálogos que trazem velocidade, tá? Ainda mais porque estão em signos de ar e signo de fogo. Então pensa, tá ali um fogaréu, aí vem um ar. Vai fazer o quê? Vai botar mais, como se fosse mais lenha naquela fogueira, vai espalhar aquele fogo, tá? Então, isso não é necessariamente ruim, mas se você tem muito ar ou muito fogo no mapa, isso pode sim estar te trazendo ali uma certa instabilidade. Então, muitas ideias chegando, uma inquietação, insônia, a mente mais acelerada, né? Uma certa dificuldade de trazer para o real, para o concreto, para o palpável, de fato, o que está acontecendo. Né, tirar um pouco dessa mente, tirar um pouco desse campo emocional que está extremamente profundo também, né, muitas questões sendo remexidas.
Então a gente fica mais inquieto, fica mais acelerado, podemos estar acessando um campo de sonhos muito denso, muito profundo. Respira, não pira. Vamos atravessar este momento da forma mais consciente possível. E como que a gente pode fazer isso? Voltando para o momento presente, focando nos hábitos diários, no corpo, no físico. Essa é uma semana, gente, para viver no momento presente, para soltar o controle e focar no que realmente precisa, tá? A gente tá vivendo todos esses trânsitos acontecendo nesses signos de ar e de fogo, como eu falei. A gente tem a oposição, a gente teve a oposição e vai estar ativa aí durante toda a semana, durante um tempinho, de Júpiter com Plutão. Júpiter tá ali em Leão, Plutão tá em Aquário. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 21 de julho, no comecinho do dia, às 8h05 da manhã, teve a fase crescente no signo de Libra, no final do signo de Libra. Então, o Sol estava ali a 28 graus de Câncer e a Lua a 28 graus do signo de Libra, em um céu que também está trazendo tensões. Então, não tenham pressa. É meio contraditório, não é mesmo? Porque a gente tá num céu de aceleração e, ao mesmo tempo, os movimentos, eles não estão nos convidando a agir por impulso, a agir sem pensar, a passar o pé pelas mãos e acabar, assim, se perdendo mesmo, tá? Por quê? Porque tudo isso tá começando a acontecer agora, tá? Então, a gente tá atravessando este momento astrológico no céu, em pleno ciclo lunar canceriano. Hoje, dia 21, a gente teve a fase crescente, então a gente tá ainda nesse início desse ciclo. A lua nova começou ali no dia 14, com a presença de Mercúrio retrógrado no signo de Câncer. Então, essas revisões emocionais que a gente teve durante todo esse período. Quem quiser saber mais, assiste depois o vídeo que eu falo mais sobre isso. O vídeo da lua cheia em Capricórnio com o Mercúrio retrógrado em Câncer. Lá eu me aprofundo mais sobre esse assunto, tá? Então, o Mercúrio ele já vai voltar ao movimento direto. Então, a gente já tá finalizando esse processo de revisão emocional, mas ainda estamos vivendo o ciclo lunar canceriano. E essa fase crescente no signo de Libra, para mim, ela vem muito trazer a seguinte provocação. Quais batalhas você vai escolher a partir deste momento? Quais são os pratinhos que você vai equilibrar? Porque, gente, não dá para equilibrar todos. Não dá, somos seres humanas, somos seres humanos. A gente precisa escolher as nossas batalhas, não dá para abraçar o mundo. E essa fase crescente, para mim, ela vai falar muito sobre sustentar o desconforto do crescimento e da expansão, que está muito relacionado com esse diálogo de oposição entre Júpiter em Leão e Plutão em Aquário também. Mais do que soltar, mais do que desapegar, sabe? A gente tá finalizando essa retrogradação de Mercúrio, que nos convidou a essa revisão emocional, nos fez revisitar alguns padrões de comportamentos antigos, lembranças, memórias, relações e tudo mais. E tudo isso para que agora sim a gente realmente solte, desapegue, mas é isso, é mais do que soltar, é mais do que desapegar, gente, é se libertar, é destruição. A gente tá falando da oposição de Júpiter em Leão, que traz expansão de autoconfiança, expansão da autoestima, expansão da autenticidade, com Plutão retrógrado em Aquário, que traz a quebra desses sistemas de crenças que ainda nos mantém em um lugar pequeno. E eu até tava refletindo assim, o que é essa pequenez?
gente? O que é essa pequenez? Porque, sim, somos pequenas diante dessa vasta imensidão gigantesca que é a vida. Mas, ao mesmo tempo, é a sua vida. É o seu corpo, é a sua jornada, é a sua existência. Sol entrando no signo de Leão amanhã, dia 22, com Júpiter em Leão. Chega de se sentir pequena dentro da sua própria vida. O Sol, ele é o brilho vital, é a consciência, é a existência da vida na Terra. Gente, sem o Sol nós não teríamos nada, nada. E é claro que isso com os outros elementos da natureza. E aí o Sol, ele entra agora no signo de Leão, ele vai fazer uma conjunção com Júpiter no dia 29, gente. Gravem esse dia, tá bom? Eu nem vou me aprofundar tanto nele agora, para que vocês também não fiquem perdidas. Mas vão preparando esse campo, esse terreno para o dia 29, que é o dia da lua cheia em Aquário, com a conjunção de Sol e Júpiter em Leão. Fase crescente é fase de semear, de intencionar, mas não é aquela intenção do plantio, é de você alimentar as suas intenções, de você nutrir as suas intenções, você dar vida a isso que você de fato está intencionando. E o signo de Libra é regido por Vênus. Vênus está em Virgem, que para mim é outra simbologia maravilhosa desse momento astrológico que a gente está vivendo, de limpeza, faxina, mas também de iniciação. Virgem é um signo extremamente sensível, intuitivo, feminino, tá? E ele faz menção à faxina, à limpeza, à organização. Então, aproveitem essa fase crescente para dedicar tempo para o que realmente importa, para cuidar da sua própria casa, para cuidar desse lar, para cuidar dos seus hábitos, para cuidar do seu trabalho, para cuidar das suas finanças de uma forma extremamente virginiana. Que é controle, que é rigidez? Não, que é sensibilidade, que é disposição, que é planejamento. Esse momento que a gente está vivendo, como eu falei, ele não está pedindo pressa. Não está pedindo que você simplesmente vá e faça. Ele está pedindo que você sinta, que você se escute o seu campo emocional, para onde que as suas emoções estão te direcionando, e se organize, se planeje para isso, para que você possa dar os próximos passos, que sinceramente vão começar a ficar mais claros depois da lua cheia em Aquário, gente. O Mercúrio volta ao movimento direto, mas ele fica aí num período de sombra, né? Então, até o começo de agosto, a gente vai ter ali Mercúrio ainda nesse lugar, tá? Mas as coisas, elas vão ficando, sim, mais claras, vão ganhando mais direcionamento. Muito provável que tenham, sim, mudanças de rota, mudança de plano, algo totalmente novo que você não estava planejando pode chegar na sua vida de repente. E é por isso que é necessário estarmos abertas ao que a vida tem trazido. Se durante o ciclo lunar ali geminiano, quando Mercúrio começou seu movimento retrógrado, Urano estava super ativo também, algum ciclo, alguma rota da sua vida foi desviada, a partir dessa semana, e principalmente ali depois da lua cheia em Aquário, você pode começar a ganhar mais clareza sobre isso. E aí, gente, que até lá, aproveitem essa semana de fase crescente
para olhar para você mesma, para olhar para a qualidade das suas relações, como você tem se colocado dentro dos seus relacionamentos, porque a gente está falando de uma fase crescente no signo de Libra, como que tá o seu relacionamento com você mesma. Então, como que você tá cuidando dessa casa, desse corpo? Como que tá o seu campo emocional? E assim, não se cobre se você tiver se sentindo mais instável emocionalmente, mais cansada emocionalmente, principalmente por conta dessas movimentações que a gente tá tendo de aceleração no céu, tá? Como é que tá a qualidade dos seus pensamentos? Mercúrio retrógrado em Câncer. Então, pode sim ter te levado a lugares emocionais, mentais, psíquicos, ali da sua infância, da sua adolescência, te trazendo uma certa sensação de passado mesmo, tá? E aí é muito importante você olhar para a realidade, ver que você tá em um outro lugar, você é uma nova pessoa, você é uma adulta, capaz de lidar com essas informações de uma forma completamente diferente hoje. Como é que estão os seus hábitos diários? Vênus em Virgem, como que você tá dedicando o seu tempo para você mesma também, para além da questão do trabalho, para além da questão das relações, para além da questão da família, como que você tem dedicado tempo para fazer as coisas que te geram bem-estar, que te trazem prazer, que te trazem sensação de estar viva, gente. Sensação de estar viva, o que te conecta emocionalmente e genuinamente. Eu falei bastante sobre isso também. Acho que foi no último vídeo. Com a sua existência. Porque no fim, é isso que vai te conectar com tudo. É claro que, né, a gente vive dentro desse sistema capitalista, patriarcal, onde muitas vezes e muitas pessoas não têm nem espaço direito para olhar para isso, né? Mas é justamente isso que eles querem. É justamente essa cada vez mais desconexão e afastamento com as próprias emoções, com os próprios sonhos, os próprios desejos, os nossos próprios ideais. Porque quanto mais a gente se afasta disso, mais fácil de ficar enquadrada nessa realidade é. Só que aí, meus amores, Nó do Norte tá entrando no signo de Aquário. Oposição de Júpiter com Plutão. Não dá mais pra sustentar a vida que você não quer mais viver, muito pelo contrário. Tá mais do que na hora de alimentar espaços internos dentro de você para que você acredite, semeie, alimente a vida que você deseja, ainda que ela te custe abandonar a sua vida antiga. Acho que a grande questão aqui e o grande desafio tá sendo porque essa vida antiga, ela já não existe mais, gente, ela já não existe mais. E essa tentativa de se manter neste lugar, ela é totalmente irreal, ela é totalmente ilusória, né? Netuno retrógrado ali no signo de Áries. É momento da gente se colocar de forma diferente na vida. E é isso, não tenham pressa. Agora as coisas elas vão começar a se assentar um pouco mais. Estamos com essa energia de grande movimentação, então cuidem de você, cuidem do emocional, cuidem do psíquico, busquem ajuda, busquem segurança dentro de vocês, mas também segurança dentro das suas relações com pessoas que vocês podem e que vocês se sintam à vontade para se vulnerabilizar, para serem acolhidas. Mas também vão alimentando essa estrutura dentro de si, essa segurança emocional, essa base, esse Júpiter em Leão, com Sol em Leão.
Se firmem, gente. Tenham coragem de assumir o seu próprio tamanho. Tenham coragem de assumir os seus próprios desejos. E vão em busca disso. Vão em busca daquilo que realmente faz o seu coração vibrar mais alto. Para finalizar, a gente tem Vênus em Virgem, já num diálogo de desafio com Marte em Gêmeos. Então, também é uma tensão entre desejo e ação. Isso pode ainda estar muito desarmônico. O que você deseja, você ainda não está conseguindo alinhar com as suas ações. E esse é o momento de refinar isso, de olhar para isso. Então, é isso que eu desejo, mas eu estou agindo dessa forma. Então, como que eu preciso agir a partir de agora para que meus desejos sejam alcançados? E se o que eu desejo eu ainda não alcancei, ou ainda vai levar um tempo para que eu alcance, como que eu alimento de uma forma realista esse desejo, esse objetivo? É isso, comunidade Aterrar. Eu nem acredito que este vídeo saiu. Eu espero que tenha feito sentido para vocês aí do outro lado. Pra gente finalizar, vou trazer as cartinhas, a carta do baralho cigano e a carta do oráculo Enraizar em Nós, dos 6 tempos da Mãe Natureza. Foram essas cartas que me fizeram realmente ter essa coragem de seguir gravando, não desistir de gravar, porque eu queria desistir de gravar, porque não tava indo de jeito nenhum. E aí eu tirei as cartas e eu falei, bom, é isso. A mensagem que eu quero trazer, ela tá fazendo muito sentido com essa simbologia que as cartas trouxeram. Então, na carta do baralho cigano, a gente tem a carta do jardim, que pra mim representa total essa energia dessa fase crescente, nesse ciclo lunar canceriano que a gente tá vivendo, né? Já aí com a finalização da temporada de Sol em Câncer, com a finalização de Mercúrio retrógrado. A carta do jardim, ela é considerada uma carta neutra, ela não traz nem algo positivo, nem algo negativo, mas ela lembra ao consulente da importância da gente olhar esse jardim que tá aqui, apreciar esse jardim, porque é um jardim totalmente abundante, né? A grama tá alta, todas as folhas e as flores também, elas já estão em abundância, em prosperidade. E aí tem aqui um chapéuzinho junto com uma cesta e um convite, né? De você vai vestir esse chapéu, você vai pegar essa cesta e você vai ali fazer essa limpeza nesse jardim, Vênus em Virgem, ver o que tá bom, o que não tá, o que deu fruto, o que não deu. Isso que a gente não tá falando de lua minguante, tá? É uma fase crescente. Mas de passear por esse jardim e admirar a beleza que já existe nele, essa riqueza que já existe nele, até antes de querer atravessar esse portal, né? A importância da gente reconhecer aqui essa colheita e reconhecer esse solo para depois a gente atravessar isso aqui. A gente não sabe o que tem aqui ainda. E simbologicamente, na carta do oráculo do Enraizar em Nós, saiu a carta da criança interior. E o ciclo lunar canceriano com Mercúrio retrógrado veio falar muito sobre isso, né? Sobre esse... mais do que esse resgate, assim, essa não identificação mais com a narrativa que a gente podia se contar antes, sabe? É olhar para sua própria história a partir de um novo lugar, realmente. E eu gostei muito dessa carta. Ela é muito bonita, né? Esse corpo humano com essa silhueta dessa criança dentro. E ela fala assim: ei, não leve a vida tão a sério. Você se lembra da sua criança? Aquela que ria alto, corria sem destino
inventava mundos e dava cambalhotas? Quando foi que você parou de brincar? De dançar no meio da sala? De fazer o que fazia seu coração vibrar? Olha que eu encerrei o vídeo falando sobre isso. Só porque sim. Sua criança interior ainda mora aí dentro, esperando você abrir a porta. Ela não quer muito, só um olhar, um sorriso, um espaço para existir. Permita-se brincar, errar, recomeçar e dançar. Gente, atravessem essa semana esse portal energético maluco astrológico que a gente está vivendo, para se conectar também com essa leveza de existir, de ver a beleza nas coisas simples, nos detalhes do dia a dia, nos detalhes das relações, nos detalhes dos seus hábitos, tá? Porque isso vai ser muito importante para os próximos dias, para a próxima semana, com a lua cheia em Aquário, chegando no dia 29, já com uma configuração diferente no céu. E se ancorem dentro de si, dentro da sua força, dentro da sua potência. E vão viver as surpresas que a vida tem para te oferecer.